Todo mundo diz que arte não paga boleto, mas toda grande marca paga alguém para contar uma história. E quase sempre essa história começa como? Com um desenho. Ou com um PowerPoint horroroso com animação. Isso é um crime artístico. Comunicação não existe sem imagem, gente. Marketing não sobrevive sem narrativa. Lembra que a gente comentou no primeiro episódio? Narrativa. Educação não funciona sem linguagem visual, tá? Conecta com artes, com ilustração, com animação, com HQ, com infografia, com ferramentas estratégicas não decorativas. De novo, conta história. E hoje, além dos meus colegas aqui, eu sou o Lacqua. Eu sou o Thiago Spiked. Eu sou o William Moore. William Moore. Isso. Esse é o E nome? nós somos esqueci o sobrenome. Exato. E nós somos o quê? Os Impossíveis. Muito bem. E hoje, além dos meus colegas aqui, a gente tem também o nosso super cartunista lá, Wagner Muniz, fazendo suas artes ali, narrando essa história. Eu também. Não, você é muito chato. E tem aqui o Van Dog também, né? É isso aí. E hoje a gente trouxe aqui um convidado ilustríssimo, uma pessoa muito especial, muito querida minha, um executivo da comunicação que tem uma trajetória importante, né, numa das maiores marcas da educação do país, que é a editora Positivo. Se eu não me engano, tem 40 anos de Positivo. 47. 47 anos de Positivo. Um cara, um escritor, um crítico, um autor de livros, projetos educacionais, um especialista em marketing e formação de pessoas, principalmente. Então seja bem-vindo, Rogério Mainardi. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Os Impossíveis. Mas vamos tentar começar. Fazer uma coisa vai lá, possível. Possível. Vamos lá. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória. Eu gosto de me apresentar quando eu começo a falar, porque eu acho que nesse mundo nosso da comunicação, e o que a gente está vivendo hoje, na verdade, eu sou mais um aprendiz. Vendo vocês hoje aqui com toda essa criatividade e tal, que vontade de mergulhar nesse projeto de vocês e a gente poder viver com arte, viver feliz, viver alegre, viver usando a imaginação. Quando vocês forem um dia no meu escritório, vocês vão ver que eu tenho um painel que eu tenho atrás da minha mesa, que é uma foto do Einstein, que ele diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E isso eu tento levar sempre para esse trabalho da imaginação. Tudo nasce na imaginação, né? Até agora há pouco eu vi aqui, lembrei de uma frase do artista uruguaio, o Carlos Pérez Vilaro, que ele diz que sem loucura não há grandeza. E realmente eu acho que no nosso mundo da comunicação, a gente ter essa imaginação, viver na imaginação, num primeiro passo, quando a gente consegue, nós somos diferentes, porque a gente consegue visualizar. Uhum. E quando a gente visualiza, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, ao criar uma campanha publicitária ou ao fazer um projeto, você já imagina ele não com as dificuldades, você imagina ele com o sucesso. E a gente começa a viver essa alegria de você ver a coisa acontecer na nossa cabeça antes. E aí começa o desafio. Aí vem o financeiro, diz que isso vai custar muito caro. Vem o outro, diz que não pode trabalhar naquele momento. O outro que falta isso, falta aquilo. E daí chega geralmente para o cara do marketing. O ilustrador que se apavora e some. Que se apavora, some, começa o trabalho de bloqueia o Rogério no celular. E daí você começa a cobrar a arte. Cadê? A coisa não acontece. As agências de propaganda que começam, tudo é possível, né? Na hora que vai pegar a conta. E depois começam as dificuldades por preço, custo e tal, e você continua na tua cabeça vendo aquilo que está pronto para você, que é fácil de fazer, né? E a gente criativo, a gente não tem problema, né? Sim. Quando o problema aparece, a gente acha uma solução. E para as pessoas isso não é. Então a nossa convivência é muito difícil no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, porque sempre vem quanto isso vai custar.
Será que vai dar certo? Será que não vai chover nesse dia, né? Você bola um evento. E aí um inferno astral que você vive, né? Por isso que eu acho que a gente morre feliz, mas morre antes, né? Os criativos, os publicitários geralmente têm. Não, os publicitários morrem cedo. Morrem cedo, né? Os que sobrevivem, né? Eu sou um sobrevivente. Você é um sobrevivente. Mas eu continuo até hoje usando a imaginação, vivendo essa angústia de você querer ver as coisas prontas, né? De querer realizar e tentando fazer o impossível, né? De tirar da imaginação e tangibilizar, se tornar tangível, poder tornar pegar, concreto, né? A frase que eu cito, né, do Disney, se você pode imaginar, você pode fazer. E para mim ele é a gente vai falar de um outro cara aqui que é muito querido seu, mas o Disney, para mim, eu li a biografia do Disney algumas vezes e para mim ele é a minha inspiração, assim. De como que ele sempre estava devendo, né? Ele sempre estava devendo dinheiro, né? Ele emprestava dinheiro a rodo e convencia todo mundo de um troço muito maluco. Ele vivia no vermelho. Você lê na biografia, até abriu o parque, já quantos filmes não fez, quantos longas, quantas coisas. E quando ele abriu o parque, ele morreu o quê? Em 10, 15 anos ele morreu. Foi o parque, acho que 55, ele morreu em 56. Ele morreu em 66. Ele viveu só 11 anos do sonho dele. Se ele começa a fazer o Mickey em 28, até 55 no vermelho. No vermelho. É muito louco, né? É uma história fantástica. Ele sempre estava vendendo as coisas dele, fazendo, porque ele era um sonhador, né? Como nós, que sonha e concretiza. Né? E você trabalhar com a imaginação é uma coisa extraordinária. Eu tenho minha vida, muito da minha carreira, ligada à área educacional. Eu sempre coloco, esse exemplo que vocês falaram da Disney aqui, que todas as escolas deveriam ter a mesma mensagem que o Walt Disney pôs no portão da Disney, né? Seja bem-vindo ao dia mais feliz da sua vida. O que é esse dia mais feliz que ele diz? Você vai passar o dia imaginando. Né? Você vai passar um dia vivendo a alegria no mundo da fantasia. Né? E essa fantasia vai te fazer bem, porque à medida em que você vive a fantasia, você traz para a tua realidade aquilo e vê o quanto você pode deixar a vida mais alegre, né? E as escolas deveriam fazer a mesma coisa. Seja bem-vindo ao dia mais feliz da tua vida. Porque essa criança, quando entra, ela vai trabalhar a imaginação dela, ela vai adquirir conhecimento e ela vai sair melhor do que ela entrou. E esse era o princípio da Disney, né? Você vai entrar, se você está frustrado, está triste, você vai sair daqui muito feliz. Você vai viver felicidade do primeiro passo para a entrada daquele portão até a hora que você sair. E tudo pensado para que você não tenha frustração. Né? E não só para a criança, para a família, né? E aí você desencadeia uma série de coisas dessa loucura do Walt Disney, que é o que você vai fazer num produto que você vai comprar, ou que você vai frequentar um restaurante, né? Ou vai frequentar uma escola, o que você vai no mundo dos serviços tem tudo a ver com a qualidade de serviços Disney, que se tornou um exemplo empresarial, né? Porque o Walt Disney pensava, poxa, eu preciso que ao ter o contato pessoa a pessoa, essa imaginação continue, essa fantasia continue, né? Vivenciando aquilo, tangibilizando a imaginação. E isso eu acho que é um princípio que a gente tem que trazer para a propaganda, para a vida, para o dia a dia. Isso eu sempre ele também se preocupou com a educação, né? Ele pegava pessoas que ele enxergava algum tipo de talento, porque a animação, o que era animação, né? O pessoal era quadrinista de jornal, né? E aí ele pegava aquele cara que nunca tinha trabalhado, ele gostava de desenhar, mas nunca tinha trabalhado com desenho, colocou lá, o que vamos fazer? Ah, quer desenhar leão? Põe o leão aqui para você desenhar. Né? Os executivos da Disney, eles tinham que ficar toda semana, 1 hora ou 2 horas por semana, desenhando figura humana, para eles entenderem o que eles estavam vendendo. Né? Então, ele criou todo um sistema de ensino para formar animadores, né? E depois ele fundou em 60 a Call Arts. A Call Arts, sim. Maior escola de animação do mundo. Dificílimo de entrar. E ele fez a Universidade Disney também, que era para treinar, capacitar pessoas para viver aquilo, né? Você tem um princípio maravilhoso dele que diz assim, todos na organização são membros do elenco. Né? Não tem como, cada um tem um papel a executar. A recepcionista, ela faz parte do elenco.
né? O cara da segurança, o que liga o botão, é um papel que ele tem que representar. E se as organizações, as empresas trouxessem para a prática isso um pouco, todos nós, né, no dia a dia você tem um papel. O teu papel de pai, o teu papel de marido, o teu papel de esposa, o teu papel de filho. Então, quando você consegue compreender esse personagem, né, que você vive no dia a dia, os diferentes papéis que você tem que executar, você começa a ver qual é a tua responsabilidade, o que você deve realmente fazer. E aí vem os princípios todos dos valores Disney e tal. Não, tem uma questão que você falou, que é assim, você falou dos produtos, né, das empresas, mas eu li um livro que comentava o quanto o parque Disney, ele é um parque acessível, humanizado, as pessoas gostam de ir, planejam ir para lá, planejam ir caminhar lá, e se encantam com a narrativa, porque a questão é por que as nossas cidades não são minimamente planejadas como ele planejou a cidade dele. Uhum. A gente percebe que gosta daquilo, e aí quando volta para nossa cidade, com nossa vida cotidiana, a gente não implementa. É uma questão, né? Você falando nisso, eu lembro, eu trabalhei com o Jaime Lerner, tive essa felicidade de trabalhar com ele. É que eles são de São Paulo, eles não conhecem. O Jaime Lerner foi o criador do conceito da Curitiba Capital Ecológica. Eu participei com ele e tive algumas oportunidades na vida de trabalhar com pessoas muito criativas. Mas o Jaime foi uma das pessoas que eu tenho como referência. Acabei de criar o primeiro bonequinho dele. Eu até essa semana levei para a Ilana, a filha dele, e entreguei o Jaime Lerner, miniatura. Devia ter trazido ele até aqui hoje para mostrar para vocês esse bonequinho. Eu fiz na impressão 3D. E ele tinha uma frase que inclusive vai estar agora no monumento que vão fazer para ele aqui em Curitiba, que é: quem cria nasce todo dia. Ele foi o responsável pelo conceito da cidade de Curitiba, e eu trabalhei os primeiros momentos com ele de fazer a capital ecológica do Brasil e tal, dessa ideia. Dessa época é a família Folha? A família Folhas, criada pelo Ziraldo, que hoje está sendo feita até essa gestão por mim. Nessa ampliação da nova família foi feita aqui com a minha empresa, a nossa equipe. Mas lixo que não é lixo, não vai pro lixo, separe. Isso mesmo. O Van Dog sabe certinho, né? Eu sou ecológico. Isso mesmo. O lixo que não é lixo não vai pro lixo. Foi uma das coisas mais fantásticas. Mas ele tinha uma frase que é muito importante para vocês. Uma vez nós estávamos numa reunião e ele queria, em 4 anos do governo, quando ele foi eleito governador do estado, ele queria capacitar os professores. Tinham 48 mil professores na rede pública, né? E ele queria fazer todos fazerem capacitação. E ele criou a Universidade do Professor, no centro do estado do Paraná, e ali ele queria que os professores passassem uma semana num treinamento muito diferenciado. Então ele fez as contas, né, que dava mais ou menos 48 semanas, tinha 1 ano. Ele queria que durante 1 ano passassem todos os professores da rede pública por essa Universidade do Professor. Criou os alojamentos, fez toda a estrutura. E aí nós fomos para uma reunião no Palácio Iguaçu e ele chamou vários especialistas do mundo que estavam lá. Tinham pedagogos da Colômbia, que eu lembro, tinham argentinos, tinham europeus, estavam alguns franceses e tal. Sentaram, era um encontro que ele foi apresentar à Universidade do Professor e ele propôs esse treinamento. E aí eu sentei ao lado dele, uma mesa grande, tinha mais ou menos umas 60 pessoas sentadas em torno no Palácio Iguaçu, e as pessoas começaram a falar sobre a Universidade do Professor. E começaram a rebater a ideia dele, dizendo que durante uma semana um treinamento para 2.000 professores seria impossível ter qualidade. E levantou o argentino, dizendo que já tinham feito coisas tentando fazer treinamento em massa, e todo mundo destruiu a Universidade do Professor. E quando terminou, de todos falarem, passaram para ele perguntando: governador, diante disso que nós expomos, achamos muito ruim, porque todas as experiências feitas na América Latina não deu certo. E a resposta dele foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi. Ele falou o seguinte: se tudo que foi feito até hoje não deu certo, nós não temos nenhum motivo para não fazer.
vamos fazer a universidade, professor. Então ele tinha esse lado, porque para ele já viu 48 mil professores passando durante uma semana, durante o ano e voltando para a sala de aula. Só que esse treinamento, ele não queria que fosse um treinamento de palestras e tal. Ele colocou jornalistas, desenhistas, teatro. Então o professor vivia aquilo e viver aquilo para levar para a escola. Então era um conceito muito forte. As coisas aconteceram assim, com prioridade para a educação e tal. Foram coisas, lógico, depois veio toda a burocracia, como eu comecei falando para vocês, que nós, criativos, a gente enfrenta essas barreiras. Você imagina o que é fazer isso na área pública, né? Onde tem um tribunal de contas, onde tem tudo para dizer transporte, secretaria, alimentação, tudo isso num processo burocrático que não é como a gente na empresa privada diz, eu tenho um orçamento de 1.000, vou gastar esse 1.000, pago, né? As coisas começam a dificuldade. Então houve uma série de dificuldades. Mas esse exemplo de que se tudo que foi feito não deu certo, vamos fazer para ver se dá certo, né? Sim. Então, eu acho que esse é um princípio que eu trago. Assim, eu não tenho medo do dizer isso não deu certo, né? E eu tenho também uma convivência depois junto, durante 40 anos, eu fui muito amigo e me considero um dos melhores amigos do Ziraldo e considero ele o melhor amigo que eu tive na vida. A gente passou muita pendenga, muita coisa, mas ele me considerava, me chamava que era o filho dele e a gente trabalhou durante muitos anos e tal. E uma vez o Ziraldo queria fazer, eu na realidade queria fazer um parque aqui em Curitiba, baseado na experiência, chamaria Bioparque, o Parque do Menino Maluquinho. E o Ziraldo comprou a ideia e nós dois começamos a soltar toda a imaginação para a gente fazer um parque temático voltado à educação ambiental, né? E esse seria o Menino Maluquinho, seria o astro desse parque. A gente, inclusive, muito eu trago para o mundo meu, que na época a gente criou os 4 elementos, então teria o pavilhão da terra, o pavilhão do fogo, do ar e tal, e tudo num processo educativo. E trabalhamos muitos anos, até junto com o Jaime Lerner, o Jaime fez o governo, fomos para o exterior, visitamos parques, trouxemos empresários, investidores, tudo. O projeto ficou, quando a gente viu, estava em 120 milhões de dólares na época para construir. E aí, com toda a estrutura, a gente foi, até que chegou um dia, nós já tínhamos perdido bastante dinheiro, porque a gente ia investindo no nosso bolso, coisas, e aquela ideia de que o artista pobre, o marqueteiro entrou junto e virou pobre também. Mas a gente foi fazendo, e um dia eu tive que chegar para ele, chega, Ziraldo, não deu certo, né? Nós vamos ter que parar, vamos guardar na gaveta e vamos partir para outra coisa. Mas eu fiquei extremamente frustrado de ter de falar para o Ziraldo que a gente tinha que parar e não precisava mais falar em Bioparque. Aí o Ziraldo falou, pô, mas como que não deu certo? Não é possível você falar isso que não deu certo. Lógico que deu. Tão importante quanto o destino é a viagem. Lembre quanta coisa nós fizemos. Nós fomos para o exterior, nós andamos de avião, andamos de helicóptero, nós viajamos de trem, nós fizemos isso, nós jantamos, nós recebemos empresários, nós falamos com o governo do estado, nós fomos para outro, nós tivemos reunião com o Banco Internacional, como é que isso não deu certo? Olha quanto aprendizado a gente teve. O parque não saiu, mas a viagem foi maravilhosa. A gente ficou mais de 10 anos sonhando com esse parque em Curitiba, conseguimos terreno. E todo o relacionamento que se fortificou, né, nessa trajetória, a amizade, né? Às vezes o caminho é mais importante do que a chegada. Isso mesmo. O Van Dog é, né? Tá aprendendo. O Van Dog tá quietinho. Deixa eu dar a resposta genérica aqui. Ó, aí, ó. É o prompt. É o prompt dele. Ele tá adestrado? Tá adestrando ele. Tá, foi. Rogério, me deu uma curiosidade aqui, né? Você, acredito que ao longo da sua vida trabalhou com muita gente criativa, conheceu os perfis mais variados, né? Na sua visão, pela sua experiência, o perfil de uma pessoa com a criatividade alta é algo natural da pessoa? As pessoas têm essa tendência de ser mais ou menos e se permitir ou não? Ou é algo que a pessoa consegue aprender a ser mais criativa? Na sua visão. Eu acho que tem um pouco, lógico, você trabalhar tem um pouco do ambiente que te cria, né? Eu tive um pai muito metódico,
Meu pai era relojoeiro, joalheiro, e Orives, né, se chamava. E ele era extremamente metódico. Mas a minha mãe era uma gaúcha, ainda é viva, minha mãe está com 95 anos. Para minha mãe nada era impossível. Então ela sempre mexia assim, se você ia fazer alguma coisa, vai em frente e tal. Então eu fui criado num ambiente, embora uma família de poucos recursos, mas que a minha mãe sempre incentivava isso, né? E ao longo do tempo, eu vi que as pessoas matam a criatividade da criança. O ambiente, o sistema, a família, as regras, né? E nós vivemos num país extremamente burocrático. Nós temos uma cultura vindo da Portugal, né? De tudo que acontece na nossa história, que as coisas se tornam bastante difíceis. Difíceis para os criativos, né? A criança começa, primeiro que a escola já começa a podar a imaginação. Você tem que estudar por regras, né? Por orientações do Ministério da Educação e tal. Poucas escolas criam um ambiente criativo para você trabalhar a imaginação e a realização. Então, até usando uma palavra, uma mensagem do Ziraldo, uma vez eu criei uma peça de teatro, eu fiz algumas experiências de criar isso nas escolas, e eu criei uma peça que eu queria até um projeto de fazer, ainda tenho esse projeto, de você trabalhar as figuras, as personalidades. Como é que teria sido a infância do Tiradentes para ele sonhar com a liberdade? Como teria sido a infância de Dom Pedro II para que a gente tenha que ver o Pequeno Príncipe francês lá do Saint-Exupéry e não trabalhe a imaginação de trabalhar como teria sido a infância de um pai e uma mãe, deixar uma criança de 5 anos e dizer esse país é teu e botar 3 burocratas lá para cuidar da vida dele, né? Então eu criei essa peça, Pequeno Príncipe Brasileiro, baseado na infância de Dom Pedro II. E depois eu criei a peça O Menino que Inventou o Avião. Como é que o Santos Dumont teria tido a imaginação de que o homem podia voar? E aí quando você pesquisa a infância dele, ele estava brincando um dia com crianças, está nos livros e tal, em que é uma brincadeira que diz assim, bicho que voa. Aí um fala, eles estão sentados numa roda, né, de brincadeira de parque, e as crianças começam a falar, gavião, urubu, o outro fala raposa, não, sai da brincadeira. E aí ele fala, o bicho que voa, ele tinha acho que em torno dos 8 anos mais ou menos, e falou o homem. E daí todo mundo, o homem não voa. Ele fala, voa sim, pode voar sim. Já naquela época ele imaginava, o homem vai poder voar. Isso é um registro que tem, né, na história dele, dessa brincadeira. E aí o Ziraldo veio assistir a peça aqui. E daí quando ele estava lá no teatro e tal, as crianças começaram a perguntar, e o Ziraldo foi lá fazer um comentário sobre a peça e tal. E aí uma pessoa pergunta para ele se o talento, né, trabalha, que é mais ou menos a pergunta que vocês me fizeram agora, que você me fez, né? E ele diz o seguinte, existe o talento e a vocação, né? O talento você tem ele nasce com você, né? Você tem o talento quando você começa a fazer coisas que você gosta, né? Fazer coisas que gosta. E a vocação é o chamado, o vocare. Né? Então, a gente é sempre chamado para alguma coisa. Né? Às vezes você não faz de conta que não está sendo chamado, né? Alguém pergunta para você, você não quer fazer um livro? Daí você diz, não sei o quê, quer dizer, é um chamado. Eu faço, né? Uma editora chega, até é possível fazer. E às vezes você diz, nossa, era meu sonho fazer esse livro. E aí você mergulha, faz as coisas com o maior capricho, com o maior carinho e tal. Aí vira sucesso. A pessoa faz sucesso, porque oportunidade, né? Às vezes você é chamado por uma coisa e você vai pelo dinheiro, né? Então tem um chamado, vou lá, aceito um emprego que para mim aquilo vira um peso. Eu não gosto de levantar cedo, não gosto de trabalhar, eu não gosto de ir, eu não gosto das reuniões, eu não gosto do meu chefe, não gosto da sala e tal. E você foi chamado para aquilo e você ocupa aquela cadeira. E de repente você é demitido, você sai. Você não conseguiu fazer aquilo, né? E tem pessoas que chegam, já muda a sala, já cria um ambiente, já faz uma coisa com maior alegria, de repente né? Você sempre está complementando. E aquilo vira um sucesso, né? Porque você bota paixão, você bota amor naquilo que você faz, você se entrega para aquilo, né? Então, existe o talento, né?
o sucesso é a soma da vocação com o talento. Tá? Quando o talento encontra a vocação, o chamado, né, o vocare, você acaba se realizando naquilo e traz uma felicidade. Às vezes não traz dinheiro, Daí você mas traz uma alegria, né? O propósito. Quantos de nós que trabalhamos com arte, com cultura, com educação, né? Você encontra uma felicidade plena. As pessoas dizem, como é que pode, né? Vocês estão trabalhando aqui há 5 dias, dia e noite, para fazer uma ilustração, um cartaz, um painel. Pô, não vai ganhar dinheiro com isso, mas você está tão feliz com aquilo que você fica admirando, você faz, né? Você curte isso. A criatividade, ela se alimenta, Ela né? se alimenta, né? Da própria criatividade. Você vai criando e vai se alimentando daquilo. E às vezes as pessoas dizem para mim assim, mas por que você está lendo isso? Né? Por que você está vendo isso? O que isso tem a ver com coisa chata? Por que você assiste o Chaves? Né? Mas essa quantidade de informação é engraçado. Mas você acaba criando coisas, às vezes, que tem a ver. Né? Esse nível de informação, quanto mais informação, mais criativo você se torna. Né? É básico isso. Você tem que estar informado sobre tudo. Né? Porque a criatividade, o que é a criatividade? É juntar coisas, né, diferentes para se tornar um novo. A inovação não nasce do, vou fazer isso. A inovação nasce de muita informação, muita busca, né? Muita criatividade, né? Porque você pega uma coisa... Isso me interessou, mas eu quero saber, o seu interesse, então, é variado? Como que funciona, assim, isso? De ser interessado em várias coisas, em livros, histórias, de tudo? Como que funciona? A minha vida, lógico, eu tenho que sobreviver ou fazer, mas sempre foi muito na imaginação. De você tentar trabalhar de alguma forma, criar ou buscar uma solução para aquilo. Eu não me apavoro com dívida, eu não me apavoro com dificuldades, ou às vezes, lógico, quando você põe a cabeça no travesseiro e diz, poxa, eu tenho que fazer coisas que eu não gosto. Muita coisa, 80% das coisas que você faz são coisas que você é obrigado a fazer. Uma vida, minha carreira como executivo do mundo corporativo, fui diretor da Rede Globo aqui no Paraná, diretor de marketing da Globo durante 8 anos, participei mais 11 anos do conselho de administração do maior grupo de comunicação, durante 47 anos já passei todas as funções do Grupo Positivo, hoje eu sou consultor do Grupo Positivo, no curso Positivo, preparatório vestibular. Aliás, é engraçado, porque eu 47 anos atrás, eu não passei no vestibular, meu pai queria que eu voltasse para uma cidade do interior, porque não podia me manter aqui. E eu fui no Positivo pedir uma bolsa de estudos. Eles me deram um emprego. Eu estou até hoje pagando uma bolsa de estudos. Né? E comecei no curso Positivo, passei por todas as áreas do grupo e hoje volto ao curso Positivo. Estou praticamente encerrando minha carreira de Positivo, de volta no curso preparatório. Então eu respondo hoje pela direção de marketing. Qual que é a tua formação? Eu sou bacharel em Direito e tenho pós-graduação em administração de empresas com especialização em marketing e propaganda, né? E depois eu foquei no marketing de serviços, até trazendo isso tudo para minha experiência. Mas a minha paixão sempre foi comunicação. Eu, com 14 anos, estudando numa escola pública, eu montei um jornalzinho para a gente arrecadar dinheiro da formatura. E eu acho que esse fato da imaginação, eu já imaginei que esse jornal pudesse circular na cidade. E o jornal saiu dos muros do colégio estadual e passou a ser 3 anos depois, foi o jornal oficial do município e circulou 25 anos na cidade de Castro. Como é que era o nome do jornal? O jornal O Bravo. O Bravo. Até as pessoas brincam comigo que eu pus bem grande no jornal em cima. Vamos lutar bravamente pelo progresso. O município tinha 300 e poucos anos, então parece que não chegou para essa, mas a gente lutava. Mas ele já tinha um princípio de defesa do patrimônio histórico, cultural da cidade. Já tinha esse projeto. Então já estava, né? Já tava. Assim você, na verdade, é igual o Santos Dumont. Já tinha os projetos que viriam depois né? Voar na imaginação, a gente sempre voou, né? Então, essas coisas começaram a acontecer, mas até voltando um pouquinho do que vocês falaram, como é que é isso, né? Se a pessoa nasce criativa, não nasce criativa, mas o meu pai não podia comprar bicicleta para mim, então eu fui entregar o jornal Estado de São Paulo. Então você imagina, com 12 anos, pegar aquele monte de jornal, que vinha aquelas edições de domingo, que eram... Na época o jornal era grande. Na época o jornal era grande. Eu sempre deixava de entregar naquele dia para ler, né? Então eu sempre atrasava para entregar, então o jornal chegava de manhã, eu
pegava tarde, mas eu ficava folheando. Então, quando eu vou para a 4ª série, eu falo, porque não tem o meu próprio jornal, né? Quem que eram os cartunistas da época do jornal? Não tinha cartunista, tinha um desenhista da cidade lá, seu José Fonseca. Ele fazia, eu já coloquei o cartunista, né, da cidade lá, e fazia sempre umas gozações assim, com fotos e tal. Ele montava em cima da fotografia. E acho que foi o primeiro jornal em offset aqui do Paraná até, sabe? Foi uma gráfica pequena que tinha comprado uma máquina de offset e eu comecei a imprimir o primeiro jornal. Não tinha jornal em offset ainda, de 74, 73. E a tua relação aqui com a educação, qual que é o maior erro que as instituições cometem quando tentam ensinar a criatividade? Qual que seria uma solução para a gente reverter esse quadro na educação brasileira e começar a formar cidadãos que... mais criativos, mais proativos, porque tem toda essa preocupação hoje da geração Z, dessa questão de eles têm uma aversão ao trabalho, não sei, são muito ligados na tela. A aversão ao CLT, né, na verdade. Tudo muito imediato, né, imediatista, eles não têm, que nem você falou, é toda uma construção, né, o processo criativo ele é uma construção, e elas não sabem como fazer isso. A escola, na realidade, ela tem que dar oportunidades. Eu acho que ela tem que abrir as oportunidades. Voltando até nessa... Parece uma frase simples e tal, mas vocação e talento, né? A escola tem que ser a vocação, ela tem que fazer o chamado. Então, se você tem uma escola que ela te dá a oportunidade de ter lá aula de artes, aula de música, aulas de teatro, né, aula de língua portuguesa, clubinho de matemática, você criar todos esses espaços onde a criança pode ir lá e conviver com aquilo, conhecer as várias oportunidades. Dentro do exemplo, assim, e faço isso hoje nas escolas que são atendidas pela nossa empresa, porque hoje eu tenho uma empresa, a MD Comunicação, em sociedade com a jornalista Ângela Tomiti, então a gente juntou aqui o nosso trabalho do jornalismo e do marketing. Eu chamo isso que a gente está criando o marketismo. O marketismo é quando entra essa luta aí por conteúdo, né? A publicidade hoje é conteúdo, vocês mesmos começaram a falar de contar história, a gente precisa gerar contação de história, precisa contar a história das marcas. Então a gente faz esse trabalho que eu tenho chamado aí de marketismo, essa união, trazer a credibilidade do jornalismo para a informação publicitária. Como é que a gente pode fazer isso fazendo uma comunicação verdadeira? E essa oportunidade assim, da escola, no trabalho que a gente faz, a gente cria uma série de eventos nas escolas. A escola tem que ser o palco, né? O aluno tem que brilhar naquilo. Então, sempre que, por exemplo, vou citar alguns casos para tentar fazer essa compreensão. Quando a gente faz uma Olimpíada numa escola, essa Olimpíada tem que ter todas as características de ser uma grande Olimpíada. Então, eu sempre trabalhei muito isso na produção. Não era um evento, mas são o Festival Esportivo das Crianças. Não, o Festival Esportivo das Crianças, quem vai acender a pira olímpica é um aluno e vamos convidar o Bernardinho para carregar junto. Então, tem uma experiência de abrir uma Olimpíada no estádio do Atlético aqui em Curitiba. Que disse, o que está acontecendo? E não, é a Olimpíada do Colégio Positivo. Nossa, Olimpíada do Colégio Positivo, e essas crianças chegarem lá e desfilarem. O Festival Música Viva era um festival de música extraordinário. A gente fechar aqui, ter 15 mil pessoas na rua, na Avenida Batel, em Curitiba, e eu tenho documentado isso, e aí essas 15 mil pessoas depois receberam um LP, na época um LP, com o disco das músicas ser distribuído para as crianças. Fazer o livro Palavra Viva, Literatura Viva, né? Fizemos várias coisas disso. E nesse projeto, para vocês terem ideia, nasceram muitos talentos. Letícia Sabatella ia declamar, apresentar o Festival Música Viva na rua, ela declamava as poesias no dia do lançamento do livro dos alunos, e você olhava aquela menina e dizia, essa menina tem um talento extraordinário. É uma coisa assim, ela com 14 anos, ela subia no palco e era uma coisa maravilhosa, né? Então você sempre teve grupos de teatro fazendo isso, né? Tem vários outros alunos do Positivo que se tornaram atores da Rede Globo, né? Passaram por isso. Então, o espaço que uma escola tem que dar é para gerar oportunidades de desenvolvimento de talento, de alegria, de felicidade, de realização, de puxar a imaginação da criança, saber para onde você vai, o que você quer fazer na tua vida, né? Então vamos te orientar.
A partir disso, não, eu quero ser um grande engenheiro. Então você tem que estudar matemática. Você tem que trabalhar nisso. Vamos aprimorar a tua matemática, você quer ser engenheiro. Mas trazer exemplo real. Que tal fazer uma pontezinha? Você quer ser engenheiro? Então vamos construir uma ponte. Vamos fazer um prédio. Faz um prédio de caixinha, de papelão, monta aqui. Você começa a trabalhar isso, pode saber que essa pessoa, a felicidade, a alegria de ter concretizado aquilo, voltar para casa e mostrar, olha o prédio que eu fiz, entendeu? Faça de novo. As feiras é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu falo assim, um menino de 14 anos que monta um jornal e todo mundo na cidade vem falar com ele, ninguém segura mais. Né? Eu fiz um projeto quando fui diretor da universidade de fazer a adoção de um município. Se a universidade tem que fazer a pesquisa, a extensão e o ensino, como é que nós vamos fazer a extensão? Vamos fazer a extensão na prática. Então a Universidade Positiva aqui adotou o município de Adrianópolis e eu queria fazer, na realidade, meu espaço, a minha jurisdição era a Escola de Comunicação e Negócios, que eu era o diretor. Então vamos levar numa cidade, saber como é que os negócios estão acontecendo. Como é que é a comunicação dessa cidade, o armazém, né, como é que é a mercearia, a fábrica e tal. E o prefeito me emprestou a cidade. Isso aumentou uma responsabilidade que eu jamais imaginei que eu chegasse e fizesse. Só que houve um interesse tão grande dos estudantes de odontologia, dos estudantes de medicina, começaram a juntar os estudantes de arquitetura, projetaram uma praça, os estudantes de medicina sentaram com a engenharia civil e foram fazer o projeto do posto de saúde, e a prefeitura daí começou a incentivar, deixar, daí saiu uma praça, saiu um posto de saúde, de repente o estudante de direito queria fazer a regulamentação fundiária dos terrenos, das áreas que as pessoas não tinham. Daí o estudante de engenharia ia lá, media a área, o estudante de direito ia no fórum e fazia o registro da propriedade. E esse projeto se tornou uma coisa assim extraordinária, uma coisa fantástica. Aí vem a burocracia. Está custando quanto isso aqui? Né? Como é que quem está pagando no final de semana para fazer lá? Mas isso é o que as escolas deveriam fazer. Você trazer para a prática um menino de odontologia que foi lá e arrancou um dente, tirou a dor de dente daquela pessoa, estando no primeiro ano de odontologia, chegou lá numa favela e tratou, ninguém mais segura esse menino, ele vai querer ver aquela realização. Um menino que foi lá de estudante de arquitetura e fez um projeto de uma praça e pode chegar em casa e mostrar uma fotografia, olha a praça que eu fiz na cidade tal. Né? Você não segura mais. A minha experiência foi com 15 anos, né? Fiz um curso de animação Disney, tradicional, na mesa de luz, com acetato, tudo aquela coisa aqui na Cinemateca, né? E aí fui chamado, um colega, eu tinha uns 15, o cara tinha 33, ele falou, cara, tu tá animando melhor que eu, tem um projeto da Fundação Inepar, e aí ele me chamou, me deu uma página de um livro infantil e falou, eu tenho que animar essa menininha no balanço. Aí fui lá, fiquei uma semana animando e tal, aí depois ele me levou, me mostrou uma mesa digitalizadora, nunca tinha visto aquilo, né? Photoshop, tô falando isso em 96. Aí, fiquei lá 3 dias lá com o carimbo, com o pincel, layer, não sei o que e tal. E aí fiz minha primeira animação, que é isso que você tá falando. Depois disso, falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. E aí persegui esse sonho, né? Colocou pra trabalhar. Já cobrou? Já cobrou? Que aí é uma questão. Ganhei, tem como eu cobrar. paguei R$450 no curso. Caramba, uma fortuna em 96 uma fortuna. fortuna. Era o dinheiro que eu tinha agora. Eu tinha 480 na conta. Paguei 450. Foram 2 semanas de curso intensivo. Ele me pagou 240 pra fazer a animação. Olha só. Tá vendo? Olha só. Altamente... BBB Team, lembra? BBB Kids. Lucrativo. Ao contrário. Essas coisas, quando eu começo a falar aqui para vocês, né? Você perguntou do modelo da escola, mas eu mesmo na escola pública, veja um exemplo, eu vou montar o colégio, o jornal de formatura no meu colégio, e a professora de português me dá um incentivo. Até a Ângela, minha sócia e minha esposa, ela diz que eu sempre falo da professora Julieta, né? Mas eu chego lá com os 14 anos, monto meu primeiro jornal, e a professora pergunta para mim assim, Rogério, você não pôs o editorial? E eu perguntei, professora, o que é o editorial, né? Eu lembro, isso eu não estou inventando, não é minha imaginação aqui. A professora diz, editorial, meu filho, é a voz do jornal, é a razão do jornal existir.
É por isso que existe um jornal. Eu saio feito louco e monto o editorial, assino o editorial, tem os documentos até hoje assinados lá, e começo a falar que a cidade tem que mudar, tem que fazer isso. Então, imagina, com 14 anos, o prefeito me chama para conversar, porque aquele editorial que eu tinha posto não era verdade, tinha obra da prefeitura, não sei o quê, e eu começo a discutir com o prefeito. Não, mas então o senhor não informou, o senhor não fez? Aí o prefeito me dá, não, mas vale a pena, fotografia e tal. E eu preciso sobreviver com o jornal, eu começo a fazer propaganda. Aí eu, como fazer propaganda, as pessoas, eu ia para anunciar o jornal, faz aí um anúncio. Aí eu começava a fazer. Eu, com 16 anos, eu tive um jornal, um anúncio criado para a concessionária da Chevrolet lá no município de Casca, uma cidade na época de 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, e ela é escolhida pela DPZ em São Paulo como um anúncio modelo, e sai numa publicação. Quem que vai segurar um cara desse depois? Você não segura mais. A vontade que eu tinha era criar anúncio para todo mundo na cidade. E daí, quando eu criava anúncio, as pessoas pagavam e o jornal foi crescendo. E fazia o anúncio sem Photoshop. Fazia o anúncio sem Photoshop, sem nada. Sem inteligência artificial, sem não tinha nada. Não tinha prompt aí. Não tinha montar no Pastap. Você pegava e fazia. Então, essas coisas começam a acontecer, mas veja a versão. Um dia eu chego, sou escolhido aqui entre os profissionais de Curitiba e tal, para ser diretora de marketing corporativo da Rede Globo para formar o grupo GRPcom, que é esse que está hoje. E eu vou numa reunião onde me chamam, uma semana que eu estava trabalhando, e daí começam todo mundo a discutir. Estava lá os técnicos, estava a pessoa da engenharia, estava jornalista, estava os vice-presidentes, né, todo mundo junto, e pergunto qual é a missão do jornal, qual é o editorial do jornal, para todo mundo, assim. E a gente descobriu que nós precisávamos encontrar, foi o meu primeiro projeto na Rede Paranaense de Comunicação, precisava encontrar um caminho. E aí nós passamos um ano, mais ou menos, discutindo para que os jornais e a Rede Paranaense existia. E aí nós conseguimos fazer os valores da Rede Paranaense. O que são os valores? A missão da Rede Paranaense, o desenvolvimento da nossa terra, da nossa gente. Não, ficou claro isso. Mas era uma coisa assim, o jornal existia para levar informação dos outros. Imagina o desafio para uma pessoa que não tinha o conhecimento de trabalhar numa grande redação de jornal, num grande grupo como esse, e você fazer a comunicação de veículos de comunicação. Então, até então, ele era um veículo de comunicação dos outros, né? As pessoas anunciavam as notícias, falavam dos outros. Agora, para que existe essa rede? Essa rede tem que ter uma missão. E a missão era desenvolver. Aliás, quando você fala em desenvolvimento, o que é desenvolvimento? Daí começa a despertar uma série de coisas que estavam pertinentes. Então foram feitos na época 7 passos, feitos pelo Dr. Guilherme Cunha Pereira, numa discussão com todos, colocar, e até hoje eu acho que esses valores ainda estão lá, escritos. Mas a missão é o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. E aí tudo passa a ser. Aí a rede tem que se interessar pela educação, tem que apoiar projetos culturais, tem que fazer. Nasce o Fórum Futuro 10 Paraná. Que é uma coisa que levou 5 mil líderes empresariais, religiosos, líderes da educação, sentar numa mesa e discutir como é que nós vamos melhorar esse estado. E de repente um evento de uma ideia simples como essa nasce, que na época o presidente Lula, no primeiro mandato dele, vem receber um documento da Rede Paranaense de Comunicação dizendo quais eram as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do Paraná. Então, você vê, são coisas assim que você perguntou, uma escola dá oportunidade, sim, para que um estudante assuma uma liderança, faça, eu não gosto de falar só o meu exemplo, mas como vocês estão colocando aqui, mas quantas as coisas nascem nas escolas, quando você dá oportunidade, né? Oportunidade para criar, para imaginar o que eu vou ser, como é que eu posso fazer, o que eu posso acontecer, né? Agora, se a escola começa a tolher o horário, a fase, não tem projetos, você fica ali, faz o programa curricular e vai embora frustrado, né? E o nosso tema, a gente estava falando lá que desenho não paga boleto, que na cultura do nosso país é isso. Na minha pós-graduação, o que eu mais tenho é aluno mais velho, com 50, 60 anos, que passou uma vida inteira trabalhando com o que você falou, né, que uma vocação, que achava um saco o espaço, isso, aquilo, e sofreu uma vida inteira, e agora falou, não, puxa, eu sempre gostei de desenhar, é isso que eu queria da minha vida,
e aí agora ele está podendo, né, criou os filhos, etc., e aí está podendo se dedicar à parte criativa, à produção. O que você diria para esses ilustradores da nova geração que querem entrar no mercado? O que eles precisam ter? O que eles precisam fazer? Primeiro é não ter medo da IA, né? Não pode ter medo nenhum da IA. Também não tenho medo da IA. Porque hoje, se a nossa criatividade, se a nossa imaginação ficar subordinada à IA, ele tem que subordinar a IA à nossa vontade, né? Então, eu acho que essas coisas, por mais que sejam as informações, elas hoje você vê um trabalho feito por um bom fotógrafo, né? E você vê uma criação, por mais que esteja assemelhando, você ainda encontra mais do que nunca, você precisa da humanidade. Você tem que, é um momento assim de firmar a humanidade, ser humano acima de tudo, né? Uhum. Então, esse próprio desenho não paga boleto, não, o desenho paga boleto e paga bem ainda. Paga se bem. Você ter a arte está cada vez mais valorizada, a boa arte, né? E você não tem como você ficar... É um momento, lógico, de aprendizado, todos nós estamos espantados com isso que acontece, né? Hoje eu vou numa reunião com essa garotada nova, todo mundo sentado ali, quando termina a reunião, você fala alguma coisa e já pergunta se o texto está bom, né? E você tem que voltar a falar para a pessoa, não, tem coisas a serem feitas aqui, porque hoje nós distinguimos uma mensagem de IA com uma mensagem humana, né? Tá muito claro isso. Mas é um desafio, acho que nós estamos tendo que aprender, é um momento de choque grande, né? Para todos nós, em todas as áreas. Projeto que eu estou trabalhando para uma editora, as autoras falaram assim, cara, o ano, sei lá se foi 2024, ou acho que foi 24, ela falou assim, cara, ficou um ano inteiro sem trabalho, porque todo mundo estava criando texto para livro infantil com IA. E agora está acontecendo o contrário. Eles estão contratando porque eles precisam desse material humano, né? Essa experiência, essa vivência, essa maturidade artística que só vivendo para poder se construir. Por isso que um garoto novo que vai apelar para uma IA, ele não tem vivência. Ele não tem uma história ainda. Ele está construindo a história dele, é superficial. É muito superficial. Eu acho que a IA não conseguiria traduzir todas as minhas experiências de vida, as oportunidades, os relacionamentos, as experiências erradas, né, das coisas que você traz um aprendizado de como a coisa acontece, né? Então esse automatismo, você basear o comportamento, né, em analytics, né? Que é isso. Você veja, nós tivemos uma experiência, nossa empresa, que diz o seguinte: você hoje tem que trabalhar no marketing a boca do funil, né? Então vamos encher a boca do funil. Se eu trouxer, então tem uma taxa de conversão de 3%. Eu diz assim, não, peraí, se eu quero ter 1.000 clientes, né? Eu faço o processo contrário. Então se eu trouxer 1 milhão de leads, eu vou ter 1 milhão de leads na boca do funil e lá embaixo eu saio com 3 mil clientes, né? Dividir por 3 a minha meta. A gente estava falando isso antes de entrar no ar, a gente estava discutindo isso. E depois, quando você chega e cobra, cadê o 3% aqui? Eu trouxe 1 milhão. Ah, não, é que houve um problema, os leads não são aquilo tudo. Não é automático isso, não. Exige um trabalho de serviço sobre isso, de relacionamento, de interesse, de pesquisa, para você poder fazer isso. Acertar essa comunicação para ter exatamente aquilo que a pessoa deseja, o cliente. Caso contrário, vai frustrar. Não tem, eu não vou comprar aquilo só porque eu estou na boca do funil, eu vou cair lá embaixo e vou dizer, não, não, isso me interessa, não me interessa, me traz benefício, não traz, tenho disposição, não tenho. Os 4 P's do marketing ainda continuam valendo, produto, né, preço, promoção, e a comunicação, e a praça, né, onde eu vou comprar isso, né. Então esse Kotler, princípio Kotler. Estudei os 4 P's princípios de marketing do Kotler. Os 4 P's, na realidade, não foram criados por ele, mas ele usa os 4 P's do marketing, né? Então, mas é uma regra básica ainda. Você precisa acertar essa comunicação no local, né? Onde ter o preço e tudo mais. Esses elementos ainda são essas variáveis do marketing. E ainda é o que faz o sucesso, né? E puxando o seu amigo querido, seu melhor amigo,
Ziraldo, Ziraldo. o que pra gente encerrar, o que a gente pode aprender, os ilustradores podem aprender com o que você aprendeu do Ziraldo, assim? Qual que seria a mensagem do Ziraldo hoje em dia para mudar a situação desse país em relação à arte? Eu tive uma experiência um dia, eu levei o Ziraldo lá, porque a faculdade de jornalismo e a faculdade de publicidade estava subordinada à minha direção. E eu levei o Ziraldo, todo entusiasmado para os alunos de jornalismo chegarem e mostrarem para ele o trabalho e debaterem com ele. E ele sentou lá, debatendo, e de repente os meninos começaram, e um foi lá mostrar uma poesia que ele tinha feito. Aí ele fez a primeira pergunta para ele: você já leu Carlos Drummond de Andrade? Você já leu Mário Quintana? Daí ele perguntou para os alunos de jornalismo: quem daqui já leu Machado de Assis? E nenhum deles levantou. Foi uma coisa muito constrangedora para mim, porque ele falou: vocês não entendem nada, vocês não vão ser jornalistas, vocês não daquele fazem jeito do Ziraldo. Soltou a boca. Daí o menino estava todo feliz com a poesia, ele falou: isso aqui não é poesia em lugar nenhum. E a gente às vezes se acha cruel, hein? Nossa, mas foi extremamente constrangedor para mim, para a coordenadora, e ela falava: segura o Ziraldo, vai acabar com os alunos. Eu falei: Ziraldo, não pode falar assim. Como não vou falar? É melhor falar. Ela falou: eles não vão aprender nada, vocês estão fazendo isso, como é que podem querer ser jornalistas sem ler, sem fazer, né? Então eu acho que esse nível de interesse assim, sobre as coisas, o Ziraldo era uma pessoa de uma cultura extraordinária, assim, não tinha o que você não fizesse, não soubesse, né, que ele não tivesse, e podia ser um trabalho simples de uma criança, um traço que ele chegava, analisava, aí ele pegava, às vezes, você precisa melhorar aqui, né, precisa fazer assim e tal, então sempre tinha um toque a ser feito, e eu acho que esse conselho, se eu dissesse, era o interesse do Ziraldo pelas pessoas, podia chegar uma pessoa mostrando qualquer coisa, ele queria saber mais, sabe, ele queria aprender. Então aquelas filas de autógrafo dele às vezes fechava lá na Bienal, passava, era quilométrica, não, mas para todo mundo ele queria saber alguma coisa, de onde vem seu nome, de onde vem e tal, e acho que ele passava isso para as obras dele, né, são mais de, eu acho que o Ziraldo deve estar faleceu com mais de 280 livros publicados, né? Eu acho que deve ser tudo isso a obra dele. Sem contar que nem a gente falou no outro episódio, cartaz, publicidade, né? Tudo. Quadrinhos. Basquinho. Né? Os projetos de jornal. É isso que a gente tava falando. Gênio é pouco. Né? É pouco. Hoje em dia todo mundo é gênio. Né? Não, mas um Ziraldo é um Ziraldo. Maurício de Souza é um Maurício de Souza. Né? E um dia, quando ele teve que fechar o Pasquim na segunda fase, foi um dia muito triste para ele, estava revoltado e tal. E daí a esposa dele me ligou, a Vilma, falou: Rogério, o Ziraldo te ouve muito, para com essa loucura, né? Ele já estava devendo aí, tinha uma época, pra você ter uma ideia, eram coisas de 1 milhão, um Banespa, eu tinha coisa, pegava crédito emprestado e tal, para manter o jornal. E eu fui falar com ele, falei: Ziraldo, conversei com a Vilma e você tem que parar, não dá mais, você está comprometendo todo o teu patrimônio e tudo mais. E ele virou para mim e falou: e se eu parar, quem é que vai falar mal do Fernando Henrique? Então era uma coisa assim, ele acreditava, força. Tem esse chamado, né? Tinha uma responsabilidade. Quem que vai falar mal do Fernando Henrique? Ele tinha uma raiva total. Né? Sim. Então é um idealismo total, assim. Né? Aí a gente se entrega, acho que tem muito nisso. Eu não desisti, nunca. Rogério. Posso dar tempo de eu fazer uma pergunta? Vai lá, uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta, Marlene? Dá tempo? Pode. Uma perguntinha só? Pegando só o gancho que você estava falando aí da educação, dessa coisa da criatividade, inspirar o modelo, da experiência, o que muda e você não para mais, né? A gente tem muitas vezes um desestímulo para certas coisas, né? Por que a molecada não lê? Porque ele aprende desde moleque ler um negócio chato. Então ele não pega, né? E o desenho muitas vezes acontece isso, né? Às vezes o menino até gosta de desenhar ali, que nem a gente comentou aqui. Aí vai para aula de arte, que legal, será que eu vou desenhar? Chega lá, a pessoa ensina pintura rupestre, teoria da arte, história da arte. O moleque entende que a arte é chato, né? Não, mas agora tem os quadrinhos do Machado de Assis. É aí que eu quero chegar ao ponto. E aí fazendo gancho com o marketing, né? A gente tá num momento em que todo mundo é super conectado. Molecada vê TikTok, vê Instagram, não sei o quê. Então, assim, na escola ele de repente tem essa visão de que tudo é meio chato. De repente é uma propaganda dele, por exemplo, do William Moore, falando ali
desconstrução do que você faz das coisas da Disney, esses detalhes, né? De repente aparece eu falando de mangá, aparece o Laco falando de ilustração, e de repente o menino para e fala assim, pô, era isso aqui que eu tava esperando. Só que assim, em teoria, a gente usou um marketing, porque a gente é um professor, a gente tá vendendo um produto, a gente tá vendendo uma imagem, né? E sem a gente perceber, o que era para ser um marketing para um produto virou a inspiração, porque ele acabou descobrindo um universo que para ele era desconhecido e que atendeu essa expectativa. E só depois, claro, no nosso caso a gente tem um perfil educativo. A gente vai mostrar para ele por que é importante ele saber da história da arte, por que é interessante ele ler o Machado de Assis, né, sem você traumatizar a criança. Então, assim, na sua visão hoje, com sua experiência na área de educação, na área de marketing, né? Levando em conta os tempos modernos, será que o artista trabalhar com marketing seria interessante ele também ter uma parcela de uma missão de que, olha, isso pode ser usado como uma ferramenta até para conectar a geração mais nova e, de fato, você inspirar, né? Porque se a gente começar a falar dos problemas de educação aqui, a gente... né? Mas será que o artista não poderia assumir isso? Porque o artista também ele acha que o marketing é um negócio chato, né? Estão me vendendo coisa. Eu acho que também o artista tem que perder um pouco desse preconceito. E vai se vender, o artista vai se vender agora? Então, né? E, de repente, você pode, justamente com o marketing, usar a ferramenta para se conectar e inspirar as pessoas. Não sei se você... Né? Como é que você vê isso? Concordo plenamente. Primeiro, o artista deve ver que marketing é uma arte. É uma arte. É comunicação. Arte é comunicação. Marketing é comunicação. Marketing é uma arte. Tem a ciência, lógico, a ciência da administração por trás disso. Mas quando você entra praticamente, eu tento traduzir a palavra marketing, você pegando marketing, né, mercado, né, quando você passa o gerúndio, marketing é ação no mercado, é agindo no mercado. E quando você entra nessa ação, ele usa todas as ferramentas. Ele vai passar para usar a arte, ele vai usar o design, né? Ele vai usar o texto, a literatura, né? Para você poder agir e poder interagir. Né? Interagir que é o seguinte, o marketing é troca. Eu vou te dar esse produto, né? Essa bela caneta, mas nessa caneta tem arte, tem trabalho, tem feito. E aí quando eu for fazer essa troca, né? É uma troca de valor. Né? Não é simplesmente você pegar o produto. Então, como é que eu vou agregar valor a isso? Né? Aí surgem as marcas. Aí eu vou fazer aqui, vou agregar para isso. Eu preciso construir essa marca. E para construir essa marca, eu preciso, como vocês começaram a falar hoje aqui, contar uma história. E essa história tem que ser absorvida por esse. Sim. E aí eu tenho também a arte da comunicação. Sim. Que é o que é a comunicação? É tornar comum. Eu preciso tornar comum essa compreensão entre eu e você. Então, quando isso não é comum, você não se interessa pelo produto. Sim. Você não vem. Então, essa pesquisa, infelizmente, é aí que eu digo, os novos profissionais de marketing, comunicação digital, tá percebendo essa superficialidade que existe. Então, você ainda precisa aprender, porque quando eu venho para as regras, as novas regras do mundo da comunicação digital, instantânea, superficial, né, que não se aprofunda, faz estalos, não pense que esse comercial que acabou de sair da Pepsi, maravilhoso, não sei se chegaram a ver o urso fazendo a escolha, o urso da Coca-Cola, escolhe a Pepsi. Pô, tem muita arte, tem muita cultura, tem muita compreensão, tem sensibilidade, tem iluminação, tem tudo para que as pessoas possam falar, né? Então tem coisas que saem espontâneas, são sucessos aí de talentos que hoje não precisam de nada, e tem as belas peças que são históricas para você fazer isso, né? Então você vê um comercial desse, é uma superprodução. Uma produção e conecta as pessoas, né? Mas sai sucesso. Às vezes um jingle é lembrado, né? Um jingle de uma propaganda, tem inteligência, uma imagem. Né? Faber-Castell com as caixinhas de lápis de cor aquarela, né? Aquarela. Até hoje, né? A música do Toquinho, exato. Fenomenal, né? Marcado. Então, essas coisas precisam ser... E aí o marketing tem que valorizar a arte, né? Porque às vezes você comunica muito, se torna comum muito por um belo traço, por uma bela imaginação. Esse projeto que nós fizemos agora, que teve a participação, feliz de participação do Laco e da equipe, né, para ilustrar, ele traz, por mais que tenha um conceito de vida meu, pessoal, ao criar isso, tem uma valorização dos pedagogos que fizeram, uma luta contra os pedagogos, o Laco acompanhou a parte, porque os pedagogos querem conduzir para o que sempre existiu.
E é muito difícil você trabalhar isso. Engessadão. Engessado, porque essas O são caminho as já é regras, óbvio, né? Não criar. É a Fazer base óbvio. na BNCC, mas precisamos seguir a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela pode ter interferência ideológica, ela pode ter interferência burocrática, política, né? Tem um monte de coisa por trás disso. E você precisa, lógico, respeitar, porque tem profundidade ali também na BNCC, mas você precisa também ter o viés. Precisa soltar um pouco do que você quer para criar o diferente. Sim. Fazer marketing é criar diferença. Uhum. Então nós conseguimos fazer, eu acho que é um produto que vai ter muito sucesso. Nós já estamos comemorando aí o lançamento para crianças de 3, 4, 5 anos, com um projeto já a editora nos pedindo já para começar a pensar de zero, para ter o 0 ano até os 3 anos, para ter o material, e também ali para frente. O que nós trouxemos? Trouxemos coisas fundamentais, ensinar o respeito, ensinar coisas que Aristóteles já falava, valores, né, fundamentais da filosofia, passar isso de uma forma alegre para a criança, respeito a um amigo, respeito à natureza, respeito ao pai, à mãe, valorizar o passado, né, para aprender com o passado, viver o presente e construir o futuro. Uhum. Então são coisas que tem que estar sendo. E tudo isso tem que ter arte, porque senão essas crianças vão jogar esse material fora, vai ficar chato. Sim. Por isso os cartazes na sala de aula, para gente, como que eu posso fazer com que a sala de aula, na realidade, seja o palco, seja o teatro, né? E não uma coisa Pra criança, chata, né? uma coisa O moleque chata. chega, aí ele dorme com a cabeça na parede, a parede, né? Fim do ano, Então, afundou, assim, né? Tanto que ele tá com a a cabeça. criança, todo dia que chegasse na sala de aula, tem que ter uma novidade, um cartaz diferente. Nós criamos 4 personagens, né? O Zé Jacaré, a Sara Capivara, o Beto Arara e o João Guará. Então, hoje é dia do João Guará. O João Guará tem que estar fazendo uma bagunça na sala para fazer alguma coisa. Aí vieram os pedagogos dizendo, não, mas não se pode criar personagem, porque o jacaré não fala. Pô, como é que pode? Nós estamos falando das crianças loucas. Aí que entra outras figuras, né? Chegam na Se ela for um recurso didático, eu tenho que trabalhar assim, senão não tinha tanto sucesso com o Walt Disney, a Mônica e tudo mais. Tá aqui, Vandal. Cuca fala. É. Tem um Porque é livro do Charles patrimônio Dickens que brasileiro. começa o professor dando bronca porque pintaram os cavalos no papel de parede e fala, mas cavalo no papel de parede? Que loucura é essa? Você fala, meu, o livro do Charles Dickens tirando sarro dessa pedagogia velha. Imagina. Por que você não pode? Meu filho, foi uma coisa que fiquei muito feliz com ele. Sabe o que ele pediu de presente de Natal? Ele queria a coleção completa de mangás. Eu fui pro Sebos procurar com ele. Ele quis ir. Aí sim. Aí sim. Agora sim. E eu não isso consegui- que é o interessante. Eu não consegui né? encontrar os 52 exemplares que ele queria. Foi mais de R$1.000 em sebo caramba, comprando. Caramba, o que era né? Dragon Ball? Você sabe o que era do mangá? O que era de 52? Tem que ser por aí, né? São 52 exemplares. Eu acho que eu não consegui encontrar 41. se não me pegou engano. bastante, pô. Pegou Tá bom, gostei. Um baita presente. Você ia adorar. Não, e aí vem o efeito replicar. O menino, ele comprou o mangá. Pronto, É? coleção de mangá. Ele vai pensar no futuro, me fez ver valor naquilo, Sensibiliza. na arte, sensibiliza e A compra. arte sensibiliza. Eu acho que esse é o caminho, Ó, né? Fazer a lá, leia pessoa- mangá, leia. Leia mangá. Né? Gente, Você lê mangá, ô Van Dog? Não, eu sou eu gosto de ver anime. Então. então tá Então tá bom, tá perto. Não, eu sou um assistir recente a- convertido. Eu sou um recente convertido. Cara, bom. eu ainda vou me converter, mas eu vou assistir aquele negócio do K-pop. Vou te apresentar uns. Eu não vi ainda, não vi. Rogério, que eu queria ficar mais umas 2 ou 3 horas aqui. Acho porque que eu falei tem- demais. aqui, não Tem sei mais se coisa, você- tem mais coisa pra falar. Tem mais assunto, mas eu vou ter que encerrar esse episódio. Gostaria de agradecer imensamente, Uma alegria porque muito grande estar com vocês. para quem está assistindo isso aqui, presta atenção nas minúcias do que ele trouxe aqui, que isso faz muita diferença para você que trabalha com ilustração, com quadrinho, com animação. O que ele está Com falando educação. aqui, com educação, né? Isso aqui é ouro, tá? E eu queria te dar um presente aqui do nosso podcast para você eternizar esse momento e São os agradecer. volumes que tava faltando do mangá. Não, esse aqui a gente fez com carinho para você. Opa! Uau! Olha só! Caramba! Que coisa! Meu Deus! Falou que tinha um boneco. E olha aí o boneco. tem um chip aí, parece que para você acessar esse episódio, você aproxima o celular do pezinho do boneco e você vai ser levado pelo sistema de NFC
diretamente pro canal do YouTube. Obrigado. Nossa, Agora com muito carinho. Não, mesmo. que tecnologia é? Tecnologia. Não? É isso aí. Obrigado. Legal. Muito obrigado. Loucura, muito obrigado, William mesmo. Moore. Nossa, Muito obrigado, Thiago Spiker. Wagner, depois a gente quer ver esses desenhos, né? E Van Dog, mais uma vez, falou pouco. Vai hoje, né? agradecer o Van Dog também? Tá Agradecer nesse o Van nível Dog. Eu tava já? prestando atenção no que ele tava falando. Pô, não, Comunicação, educação. não tem opinião, cara? Que isso? Tá aprendendo, tá adestrando. aqui? Dá um tapinha no nariz aí pra ver. Aê, isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. obrigado a vocês. Até o hein? próximo domingo, às 10 da manhã. Um abração.